rádio que todo mundo ouve, também a partir de agora no Facebook ao vivo. E o programa do Facebook você assiste a qualquer momento. Basta acessar Programa Insight, né? E você tem os programas anteriores também. A Rádio Pelotense, com a direção Paulo Goss, a direção executiva Luciana Marcos, mesa de áudio Tony Alves. Bom dia, José Nilton. Bom dia, doutora Liz. Eu começo pela minha direita, vamos valorizando as mulheres, né? Tudo bom, Liz? Fazia horas. É verdade. Bom dia aos ouvintes. Fazia muito tempo que eu não aparecia. É interessante que eu acompanho assim a incidência de público, né, em cada programa, né? Eu tenho para mim que quando a Liz participou da última vez, nós tivemos ao redor de 9.000 visualizações, né? Naquela semana, né, Newton? Sim. E nós dois não conseguimos isso. As mulheres são As mais mulheres capazes dominam, né? Não é assim. É evidente que a gente vai falar hoje, até pela data, sobre a questão finados, o luto. Embora, talvez até nem seja momento para falar tanto em morte, né? A gente está querendo coisas de vida. Porque o dia hoje é um dia bonito, já passou um período de chuva e ainda nós temos diante de ainda notícias de pandemia e tudo mais, mas o luto move com as pessoas e é milenar, porque isso não é de agora, né? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. O Leandro ficou olhando para mim, eu suponho que eu devo iniciar. Na verdade, sim, mas essa é a morte, digamos assim, a elaboração do luto e tudo mais que aparece nessas questões todas de pandemia e despedidas e tal, traz por trás a vida. O que está por trás da morte é a vida, digamos assim. Esse equilíbrio, ou até o desequilíbrio dessa dualidade instintiva vida e morte, que faz com que as pessoas vivam melhor ou pior. Num luto, o que a gente trata de fazer é levar o sujeito que está imerso, digamos assim, no tema da morte, levar ele de novo para a vida. O sujeito que está enlutado, ele de alguma forma está absorvido, ele está aspirado pelo tema da morte, o que faz com que a vida dele fique meio apagada, meio nebulosa, ele perde os ânimos, ele fica parcialmente desenergizado, digamos assim, e o que a gente faz é tratar de que prepondere dentro dessa pessoa, com o passar do tempo, os aspectos mais positivos. E aí nós vamos ajudando a pessoa a elaborar o luto, para dizer de uma forma bastante simples, assim, para as pessoas nos acompanharem em casa. Então, vida e morte andam sempre juntos. O único momento em que a morte se supera a vida totalmente é no ato de morrer. No resto da vida, desde que somos concebidos até que morremos, há essa luta dentro de nós da vida e da morte. A saúde mental depende da saúde física. A saúde como um todo, em especial a mental, depende dessa superação, desse predomínio dos aspectos positivos sobre os negativos. Então a gente vive o tempo todo lutando, permanentemente tratando de neutralizar o que tem de pior com o que tem de melhor. É um conceito bem simples de saúde. Seja no corpo, seja na cabeça. Como nós trabalhamos com a cabeça, priorizamos esses aspectos, né, do psicológico. Mas não é fácil. Em época de pandemia, onde as pessoas todas estão pessimistas, onde as pessoas tendem a olhar mais o negativo do que o positivo, isso vai criando uma onda de mal-estar que faz com que as pessoas sucumbam lenta e progressivamente. Então vai ficando esse pensamento negativo, essa ideia de que tudo vai dar errado, de que não pode sair de casa. Quem já tem uma tendência a se submeter a esses aspectos são os que vão primeiro se encerrar, os que vão primeiro pensar negativo, são os primeiros que vão pensar no fim do mundo e assim por diante, mas já como um aspecto interno de cada um, né? Isso. Não, eu só queria complementar e falar brevemente das etapas do luto para chegar no que o Dr. José Nilton fala. Quando nós estamos falando luto por morte, luto por separações, por qualquer isso acontece também. Mas vamos falar da morte, que é mais pesada a situação, porque se perde definitivamente. Primeira situação é reconhecer que a pessoa não está mais e que nós nunca mais vamos ver essa pessoa, independente da religião de cada um. Aqui, nessa vida que nós estamos, nós nunca mais vamos ver essa pessoa
na nossa frente. Primeiro é esse reconhecimento. Que é duro. Duro, difícil. Muito triste, é duro, porque é uma despedida para sempre. Para sempre. Então, isso leva um tempo. Por isso o Dr. José Nilton falou que aspira a pessoa, porque a energia psíquica, num primeiro momento, está toda na direção de poder resolver isso interno. Então, as pessoas se fragilizam mais, qualquer coisa qualquer estímulo negativo, aquilo toma um tamanho muito grande, ficam mais esquecidas, às vezes dormem mais, porque tem uma energia, tem que tratar minimamente, resolver isso. O impacto disso. Depois nós temos, claro que as fases não são tão uma com a outra, assim, elas vão e vêm, que é, ou nós nos identificamos com o destino do morto, que é que eu queria falar, da pessoa que morreu, ou o Dr. José Nilton para falar, ou nos identificamos com a pessoa que morreu. Aonde mora o perigo aqui? Se nós nos identificamos com o destino do morto, nós vamos acabar morrendo em pouco tempo. 1, 2 anos, 3 anos. Pelo motivo que for. Ou porque daqui a pouco vai aparecer uma doença grave, nós morremos, ou nos acidentamos de carro e morremos no acidente de carro, qualquer que deixa coisa. De ter o fator aleatório do carro. Quer dizer, ele está, na verdade, propondo a morte para seguir o caminho do morto. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ou temos uma parada cardíaca, motivos diversos. Está no quadro dos suicídios mascarados, digamos assim. Né? A pessoa vai morrer e ela vai ser a autora da morte dela, só que mascaradamente. Mas às vezes aparece um câncer 2, 3 anos depois. Psicossomático. É a mesma coisa. Exatamente. Desenvolve. Né? Que desenvolve. Certo. Ou nos identificamos com o morto, parcialmente ou totalmente. O que isso quer dizer? Nós começamos a viver a vida do morto. Então, assumimos responsabilidades que não são nossas. E aí vem uma situação de uma sobreexigência muito grande. Então, vamos dizer que essa pessoa que morreu, não sei, tinha uma empresa. E nem era o que o filho queria, vamos assim dizer. Ele passa a cuidar da empresa e da vida pessoal dele. Desvia o caminho, a rota original da sua vida para fazer essas duas coisas, que não vai dar certo. Ou a vida dele vai ficar numa pendência muito grande, ou a empresa, estou dando um exemplo, vai acabar falindo logo adiante. Porque nada disso é o mais autêntico. E por trás dessas decisões, se eu vou me identificar com o destino do morto, se eu vou me identificar totalmente com o morto, ou parcialmente com o morto, sei lá vou dizer que eu sou homem. E meu pai usava bigode, eu passo a usar bigode, eu passo a botar roupas do morto. Usar as roupas do morto, tem cacuetes do morto. Aí é parcialmente com o morto. O carro do morto. Aí está a ambivalência nessa relação em vida. O que é ambivalência? É o amor e o ódio, os aspectos positivos e negativos. Se essa relação, a balança, está muito no meio ou muito para o negativo, na relação com essa pessoa que morreu, seja ela qual for, ela vai tender o luto vai tender a se complicar cada vez mais. Não sei se o doutor José Nilton quer falar alguma coisa. Então, vamos assim dizer, isso vai gerar, vai determinar dentro de cada um o que vai acontecer futuramente a partir dessa morte. O que se vê, por exemplo, ou no destino, se identificar com o destino do morto, que é acabar a morte acontecendo 2, 3 anos depois, ou eu me identificar totalmente com o morto, a identificação com o morto, não com o destino, com o morto, que eu fico com uma pendência com uma vida enorme. Sim. E lá pelas tantas, isso também traz as suas consequências. E existe condições, junto a um tratamento, mesmo uma percepção que eu não estou conseguindo superar, né?
o período de luto, né? Não estou conseguindo superar de uma forma adequada. De resgatar com um tratamento, com ajuda, tu consegue te resgatar nesses dois destinos? Com certeza, toda vez que a pessoa se submete a um tratamento psicanalítico que funciona direitinho, que esses temas todos são interpretados e são trazidos à consciência, porque são mecanismos totalmente inconscientes, esse que a doutora Liz está fazendo referência, ou seja, o indivíduo vai passando por diferentes etapas sem ter a consciência que está passando por elas. Certo. E ao passar por essas etapas, ele pode se atrapalhar e ficar fixado numa ou noutra para sempre, ou provisoriamente, ou até se atrapalhar com a sua saúde e, como ela dizia, seguir o destino do morto e se morrer, se acidentar, enfim. Às vezes o indivíduo não morre, mas se acidenta gravemente, anda ali pertinho da morte, volta, fica meio namorando com o destino, digamos. Tudo isso é inconsciente. Na medida que o sujeito se submete a um tratamento e o profissional que tem consciência de que isso tudo está ali vigente, vai tirando o tema, vai interpretando, vai mostrando, e aos pouquinhos o sujeito vai se resgatando. Deixa eu só pedir desculpa para o nosso ouvinte que ligou, mas como a doutora Alice estava terminando, né, eu queria que ela terminasse para poder inserir o ouvinte. Sim. Então pode ligar, eu gosto de ouvir o ouvinte, mas como eu queria que ela terminasse, concluísse, eu acho que essas duas partes, né, o reconhecer, não é isso? E depois essa parte da identificação, de uma forma ou de outra. Pelo menos assim eu captei. O ouvinte está no ar, senão eu só vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Claro que nem todo mundo que está recluso em casa é isso que está movendo. Mas vamos dizer que as pessoas estão com lutos não elaborados. O ficar em casa isolado é ficar junto com o cachorro. Estou dando um exemplo aleatoriamente. Como se estivesse no túmulo. Como se estivesse no túmulo, com a pessoa, acompanhando a pessoa. Não ter relações afetivas com ninguém também, porque a pessoa que morre perde todos os vínculos afetivos. Né? Então, é também ficar identificado com o morto. Não com o destino do morto. E o medo de sair e pegar, vamos assim dizer, o vírus e morrer é a paranoia que todos nós, quando vamos resolvendo o luto e vamos de encontro à vida, aparece uma ansiedade por sentimento de culpa que a morte vem nos pegar, porque nós estamos abandonando o morto para viver a nossa vida. Então, desperta um sentimento de culpa muito grande e parece que a morte nos pega. Então, eu estou dando exemplo, óbvio que não é todo mundo que está isolado dentro de casa que tem essa fantasia inconsciente, mas se presta muito esse momento, entendeu? Para incrementar os lutos não resolvidos anteriormente. E aí, lutos não resolvidos, para falar luto de 15 anos atrás, 20 anos atrás, que não ficaram resolvidos. Ficaram marcas lá que então, por sentimento de culpa, a pessoa sai, vai saindo para a vida, vai se ligando à vida, como o Dr. José Nilton falou no início, que é o trabalho todo que se faz dentro do tratamento analítico, resolvendo o luto e se ligar a novas situações, substituir a relação que tinha com essa pessoa que já não está mais, com substitutos, no possível, de vida. Incrementa muito essa ansiedade que a morte vem buscar, que é uma que está falhando com o morto, está abandonando o morto, que não vai querer saber mais do morto, onde já se viu, que ele vai ficando no esquecimento, e que o morto vem e vai buscar. Então, o isolar em casa é ficar com o morto novamente. Porque ficar morta, a pessoa que está nesse momento em total isolamento, sem conexões afetivas, ela está morta para viver. Ela está deixando de viver. E sem vínculos afetivos, deixou de viver, que nem a pessoa que morreu. Porque a pessoa... É uma forma de estar identificado com o morto. Com o morto. Sim, não com o destino, mas sim. com o morto. Aqui é uma aí outra maneira para a pessoa... Eu não sou psicanalista, mas tu incrementa, na tua dualidade, tu incrementa o instinto perverso, polimorfo, vou dizer assim, o instinto de morte. Claro. Não é isso aí? Exatamente. Não sou psicanalista, mas tu já escutaste durante muitos anos. Eu fico te olhando. Quem te viu, quem te vê. É verdade. Agora, doutora Liz, doutor Nilton, né? Eu às vezes fico pensando
nós temos diversas crenças. E nessa época do ano, cada uma lida de uma forma. Eu, nessa semana, eu entrevistei, por exemplo, o padre Capone e entrevistei o reverendo Ramacés, né? Uma da anglicana, outra da católica. Os modos de interpretação são semelhantes, porque são religiões cristãs. Né? A Bíblia é uma só. É uma só. Mas as interpretações são múltiplas. Sim. Inclusive, até em outras crenças, como o espiritismo, o espiritualista, né? Elas lidam com interpretações do pós-morte, que é algo que nós não temos uma perfeita definição, uma clareza de definição. Né? Nós temos conjecturas. Né? Então, a interpretação espírita, dependendo da visão espírita, a pessoa ela desencarna, ela não morre. Né? O espírito está próximo, ela vai buscar o caminho da luz. Na visão cristã, católica, ela vai para um outro lugar, e eu acho que, basicamente, nas duas crenças, esta é a divisão. Porque o evangelho é o mesmo, os dogmas de caridade, enfim, são os mesmos. Né? O que muda é a leitura do que vem pós-morte. O medo da morte criou as religiões de uma forma geral, a falta de entendimento do que é o pós-morte. Né? Desde a pré-história, se nós olharmos as figuras rupestres que existem nas cavernas, na África, na Europa e aqui na América do Sul, todas elas são muito parecidas. Todas têm desenhos muito semelhantes, o que significa dizer que as pessoas, tanto na África quanto no mundo todo, no planeta todo, os nossos ancestrais, entre 40 e 70 mil anos atrás, tinham os mesmos medos, as mesmas ansiedades, e desenhavam, e desejos e fantasias, e desenhavam na parede esse mundo interno, primitivo da época. O fato de ser exatamente igual em todas as cavernas entre 40 e 70 mil anos atrás mostra que o mundo psíquico da época já era universal, digamos assim, era do ser humano. Né? Então, quem interpreta e coloca em dogmas, vamos dizer assim, né, esse pós-morte, de acordo com a sua saúde mental quando escreveu. Assim é. Assim é. O tema da morte é um dos temas menos estudados. Eu não conheço nenhum artigo científico de psicanálise que trate do tema da morte explicitamente, ou seja, morte, o ato de morrer. Existem inferências, existem coisas anteriores à morte, expressões da morte, demonstrações da morte. É que quem morreu nunca não volta para escrever, para dar notícias. Para dar notícias, então não se sabe. Isso permite que as pessoas pensem uma infinidade de coisas. Mas nas religiões, por exemplo, né, a figura de Jesus, ele voltou, entre aspas, né? Voltou. E na religião kardecista existe a psicografia, a forma de se apresentar, que traz, né, o diálogo. E na psicologia, recentemente, havia um estudo, né, de nós nos retornarmos às gerações anteriores. Né? O que, se a psicologia provar isso, né, vai cair por terra ou fortalece a visão espiritualista. Não. Eu vou dizer, já desculpo, não. Sim, mas eu estou provocando. Não é espiritualista, independente que é uma maior respeito à religião espírita. No nosso psiquismo herdado, fetal herdado, nós temos várias histórias de antepassados nossos, que estão dentro de nós, que nos tocou no nosso código genético. Sim. Então, o meu inconsciente, eu sou uma saturação, não uma saturação, quero falar, uma síntese. Sim. Eu sou uma síntese de várias histórias ancestrais minhas, que estão dentro de mim, que me carrega na tua carga genética. Exatamente, que é diferente da Dr. Zeni, diferente das minhas irmãs, porque isso se dá totalmente ao acaso, quando os cromossomas se abrem e se encaixam os ribossimas, ali vai um psiquismo também, um modo de funcionar ancestral, que me constituiu do ponto de vista físico e psíquico.
Entendeu? Então, um bebê quando nasce, ele é um ancião, ele é velho, ele é um indivíduo ele muito carrega antigo. no seu gene Exatamente. Toda a história do mundo. Então, outra coisa, claro, eu não quero falar da psicografia, não estou criticando, mas nós podemos entender pelas identificações que existem diante de nós, entender que eu posso perceber coisas tuas do teu inconsciente e por identificação projetiva, introjetiva, eu passo a ser essa pessoa que está dentro de ti. Isso nós trabalhamos tecnicamente dentro da consulta analítica, dentro da sessão analítica, para até poder entender o que está dentro daquela pessoa. Entender? Então, eu entendo isso. Eu não posso dizer que não existe vida após a morte. Sim, mas a regressão... Para o luto, sim. O que nós temos aí? Nesta vida aqui, acabou. Aquela pessoa não existe mais. Sim. Nós não vamos vê-la, nós não vamos tocá-la, nós não vamos mais ter a relação que a gente tinha com ela, nunca mais. Isso é duro, mas é assim que tem que se trabalhar. Na questão da regressão, são pesquisas que estão sendo feitas, mas não tem uma constatação, algo real. Claro, mas eu digo... Isso foi trabalhado pelos psicólogos, né? Em algum momento. Esse tema da regressão foi descrito por primeira vez em 1900 por Freud no livro A Interpretação de Sonhos. Ali ele já tinha feito essa referência, só que não assim como tu estás dizendo. Regressão a níveis de funcionamento mental, a níveis de organização mental, digamos, anteriores dentro do próprio indivíduo, ou seja, para que determinadas funções psíquicas se realizem, se efetuem, se equacionem dentro da cabeça do sujeito, como é o exemplo dos sonhos, é preciso que, na época de Freud, que a energia psíquica avançasse ou regredisse para determinados modos de funcionamento até que a imagem visual se projetasse no fundo da retina, que seria o sonho. Para dizer assim de uma forma bem simples, passando por cima de uma infinidade de coisas. E aí surge o conceito de regressão por primeira vez dentro da ciência. Então, a regressão é uma palavra muito antiga, é um fenômeno muito antigo. Agora, a referência que se faz a regredir as civilizações antigas, povos antigos ou um ancestral antigo, incorporar esse personagem e tudo mais, bom, isso exige um certo cuidado no sentido de saber que essas identificações com aspectos antigos, aqui a gente faz referência, me apoio um pouco no que a doutora Liz falava da herança humana e pré-humana, onto e filogenética, isso faz com que nós tenhamos essa bagagem entre nós. Nós podemos tranquilamente, cada um de nós, e fazemos isso no cotidiano muitas vezes, através de ideias, pensamentos, atitudes, de termos determinadas situações na nossa vida que nos surpreendem. Ficamos pensando, de onde eu tirei isso, ou de onde um filho tirou determinada atitude, de repente aquilo vem das entranhas dele, vem justamente do mundo herdado, das profundezas, digamos assim, mas como uma bagagem, um potencial que o sujeito pode a qualquer instante acessar, sem ter consciência que está acessando. Isso é o herdado de alguma forma que se manifesta no cotidiano de cada um de nós. Agora, esse conceito de regressão, de voltar a se conectar e conversar e falar com o ancestral, tal, bom, aí já é um outro departamento que, na ciência que nós trabalhamos com demonstrações e comprovações, isso não é provado, mas talvez em algum momento no futuro até se consiga, com outras metodologias científicas, se consiga trabalhar. O trabalho do psicanalista, ele busca, nas entrelinhas, né, do diálogo, não é isso? Conhecer um pouco mais a profundidade do inconsciente da pessoa. Mas tu não chega a trabalhar no estado alfa da pessoa. Nós não trabalhamos com estado alfa, isso é uma palavra que não é da psicanálise, mas em todo caso tu estás te referindo a conteúdos mais profundos, a fantasias inconscientes mais profundas. Nós trabalhamos o tempo todo, tratamos de mostrar para o paciente o que está por trás da repressão. E essa é a primeira vez que a gente usa essa palavra aqui. Ou seja, existe no psiquismo humano barreiras de contenção que não nos permitem seguir adiante.
em psicanálise, com a técnica e tudo mais, o profissional consegue ir um pouco mais adiante, é isso que ele mostra para o paciente, que está por trás do sintoma, do mal-estar, da depressão, do enclausuramento, dos medos. Por que o indivíduo está tão medroso frente à pandemia, por exemplo? Habitualmente existem lutos importantes. A doutora Alice fez uma referência técnica muito clínica, muito importante. Sim. Normalmente existem lutos mal resolvidos por trás. São medos de outras coisas que estão deslocados para o vírus. Por exemplo, o vírus é um vírus que exige cuidados, etc. Não é real. Mas os exageros têm que ver com a pessoa que está em contato, a maneira como a pessoa reage frente a isso. Ela lida? Sim. Com o luto, com a morte? Tanto exageros para mais quanto para menos. Tem pessoas que simplesmente ignoram, se expõem, expõem os outros. O negacionismo também é uma forma inversa. Né? Exatamente. Um nega e o outro... Sim, mas no negacionismo é bom pegar com o luto, Leandro, que muitas vezes o que acontece... Que em realidade a pessoa está mais entregue ao luto que o outro. Pessoas que morreu, se ele é o pai, mãe, qualquer familiar mais próximo, e daí um tempo a pessoa começa a viajar, compra carro, compra isso, compra aquilo, às vezes se separam e a vida parece que é uma eterna festa. Aqui nós somos muito mais entregues ao luto que aí a pessoa que está chorando, que passa pelo choro, pela tristeza e que se conecta. Aqui é muito mais perigoso, porque nós estamos nesse negacionismo. Que entra no território da mania, né? Exatamente, da euforia. Da mania e da euforia. Tu nega que ela foi, não nega que aquela pessoa foi, ela morreu. Às vezes até internamente, exatamente, num primeiro momento é assim, a pessoa precisa de um suspiro de vida, tá bem? Mas se isso permanece, viaja aqui, viaja ali, se expondo o tempo todo, se expondo, compra essa casa não sei mais, vamos mudar para outra, que é para outra, o carro não sei o quê, nós estamos num negacionismo muito perigoso. Aí, que o doutor está falando, nós estamos nos mecanismos maníacos de negação, de onipotência, e esses são muito mais perigosos do que a pessoa que se deprime, que chora, que por aí estava em casa encerrado, não importa, mas ela está mais ligada ao que está acontecendo e dá mais possibilidades de sair adiante e resolver do que nós estamos no negacionismo. Eu necessito fazer um intervalo comercial, né? Quero só dizer que o telefone é o 3222-3950, está à disposição e, mais uma vez, me desculpando com o ouvinte, porque eu deixei só a doutora Alice concluir o seu pensamento. Mas eu queria deixar um outro aspecto, né, antes do intervalo. Nós estamos falando de luto, até porque tem os finados, né, conversando sobre o luto. Mas, às vezes, tem situações na casa onde você tem um familiar, por exemplo, que tem Alzheimer. Ele vai perdendo a memória, né? Tu está do lado dele e ele não te reconhece mais. E tem várias doenças degenerativas, né, que causam isso. Para a pessoa que está doente, aquilo é um processo que vai neutralizando a sua memória, né? Mas para a pessoa que está ao redor, é de uma dor incrível, porque tu tens a pessoa viva, o corpo vivo, mas que não cada vez se distancia mais, né, daquela relação de amor que tu tem com aquela pessoa. É algo que muitas pessoas passam por isso, né? Ouvinte na linha? Não? Caiu de novo? Que lástima. Me avisa rápido, que aí eu sério, sem problema, né? Nós vamos então ao intervalo, logo após estaremos de volta, nesse aspecto aí, na parte do Alzheimer, né? E como lidar com esse período, principalmente para quem está ao seu lado, né? Tá bem? Vamos então às mensagens gravadas.